Aleluia. Deus está transformando o mal em bênção. Deus está transformando toda essa luta em bênção, assim diz o Senhor. Em poucos minutos Deus tem uma resposta para o teu coração e alívio para a tua alma. Tudo aquilo que está contrário, Deus vai usar para transformar em bênção na tua vida. Aleluia. Queridos, no livro de Gênesis, capítulo 45, verso 5 ao verso 8, vai dizer assim, se você quiser me acompanhar. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Aleluia. Aqui, querido, está contando a história de José, que provavelmente você conhece bem. Aquele moço que foi vendido pelos seus próprios irmãos. Aleluia. Ele não foi vendido por pessoas estranhas, não, queridos. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Imagina a dor de ser vendido, de ser desprezado pelos seus próprios irmãos. Eu fico imaginando aqui como José se sentiu naquele momento. E o Senhor está me dizendo, você está se sentindo assim triste, amargurada, porque não são os de fora que têm te desprezado, mas sim os de dentro. Sim, aqueles que eram para te estender a mão, assim como foi com José. E José sofreu, ele foi lançado ali dentro de um poço, dentro de um buraco, foi vendido, foi preso depois. Imagine todas as lutas que José enfrentou por causa dos seus irmãos. Porém, depois de todo aquele passado, depois de toda aquela luta, a palavra vai dizer que José se torna governador do Egito. Ele permaneceu fiel, aleluia, e ele se torna governador do Egito. Está entendendo? Está conseguindo entender o que Deus está te falando? Ei, não é essa luta, não é essa tristeza, não é o que te fizeram que vai te parar. Não desista agora, não pare no meio do caminho, porque tenho coisa grande para ti, diz o Senhor. Aleluia. E aqui, querido, chegamos num ponto onde José se cumpre aquilo que José revelou a Faraó. Faraó teve um sonho, José vai lá e interpreta o sonho de Faraó. Que iam ter 7 anos de fome, aleluia. Iam ter ali alguns anos de fome. E está na época se cumprindo aquilo que José falou que iria acontecer. E nesse tempo de fome, lá onde estava a família de José, não tinha mantimento, não tinha comida. E eles precisam, os irmãos deles precisam descer até o Egito, aleluia, até José, sem saber que José estava vivo, porque muitos anos já tinham se passado. Ei, não importa o tempo que se passou, o que Deus falou vai se cumprir na tua vida, aleluia. E aqui quando os irmãos de José chegam, sem imaginar que ele estava vivo, José tem ali alguns planos, você pode acompanhar dentro da história, aleluia. E ele vai e conta para os irmãos quem ele era, que ele era o José, que foi vendido. Porém, a essa altura, depois de toda aquela luta, depois de tudo que José passou, aleluia, José conseguiu entender, olha, não foram vocês. Não se entristeçam, não pese, aleluia, porque não foi vocês que me trouxeram para cá, não. Vocês foram só um instrumento nas mãos de Deus. Foi Deus quem me trouxe para cá. A palavra vai dizer, aleluia, pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus. Ei, aqueles que estão te fazendo mal, aleluia, aqueles que estão tramando contra ti, aqueles que estão se levantando contra ti, aqueles que estão te vendendo por pouco, aleluia, aqueles que estão te colocando na mão dos inimigos.
O Senhor está mandando te dizer, não são eles, filha. Aquieta o teu coração. Ei, desanima não. Continua, persevere. Continua orando, continua buscando, aleluia. É o Senhor quem está trabalhando aí. Depois de muito tempo, queridos, José consegue entender. Eu imagino que lá atrás, antes dele ser moldado, antes dele entender o processo, durante o processo, antes dele entender o propósito, aleluia, eu creio que ele se entristeceu. É assim conosco, durante o processo, nós nos entristecemos. Nós nos entristecemos muito fácil diante das lutas. Quando alguém se levanta contra nós, mas quantas lutas se levantaram contra você? E isso te ajudou a caminhar. Isso te ajudou a ir para frente. Isso te ajudou a conquistar coisas que outrora, sem essa luta, sem esse levante, você não teria conquistado. Não é assim? É assim, queridos. Aleluia. Deus muitas das vezes permite pessoas se levantarem que é para dar um empurrão. Porque nós nos acomodamos. Nós ficamos na nossa zona de conforto e não saímos do lugar. E muitas vezes Deus permite sim. Aqui José falou, aleluia, não fostes vós que me enviastes, foi Deus. Ei, não foram os teus amigos que fez isso com você não, é Deus. Mas irmão, ele estou sofrendo, eu sei, processo dói, queridos. Eu fico imaginando quando José foi vendido, imagine a dor dele ser vendido, aleluia, pelos seus próprios irmãos. Eu fico imaginando a dor dele. Quantas das vezes nós escutamos uma simples palavra de alguém que nós amamos e isso nos entristece demais? Ou quando alguém que nós amamos, aleluia, aqueles de perto, muitas vezes de dentro da nossa casa, lançam alguma palavra e nós já nos entristecemos. Imagine ser vendido. Imagine ser vendido pelos próprios irmãos. Imagine a tristeza de José quando aquilo aconteceu. Porém, conforme o processo, ele foi observando o trabalhar de Deus. E ele entendeu que era propósito de Deus. Ele entendeu que se os irmãos não tivessem vendido ele lá atrás, aleluia, aquilo não estaria se cumprindo. Pois ele agora estava, aleluia, por conta dele, Deus usou ele para alimentar toda a terra do Egito, inclusive a família dele. Aleluia. Se você está no mistério, você já entendeu o que Deus está te falando. Aleluia. Em meio à crise, Deus está te usando para cuidar dos teus. Então não se entristeça com os levantes. Não se entristeça com aqueles que têm te vendido, com aqueles que têm falado mal de você, com aqueles que têm te jogado para baixo. O Senhor permite, aleluia, muitas coisas acontecerem nas nossas vidas, que é para nos impulsionar, que é para nos moldar, que é para nos preparar para aquilo que Ele tem para as nossas vidas, assim como Ele fez com José. Ali, queridos, era um processo. E em todo o tempo, aleluia, José permaneceu firme e o Senhor o sustentou. Pode ver que passando tudo aquilo, ele constituiu família. Ele teve esposa, ele teve filhos, ele viu o pai novamente. Lá atrás, quando ele foi vendido, parecia que estava tudo perdido. Parecia que não tinha mais jeito, parecia que era o fim. Nós, quando lemos a história lá atrás, pensamos, acabou. Não tem mais jeito. Os próprios irmãos vendeu, acabou a vida dele. E aí, continuando a história, nós vamos ver que o processo, o agir, aleluia, o trabalhar de Deus é diferente. Deus trabalha diferente, queridos, do que nós pensamos. Deus trabalha diferente daquilo que nós vemos, pensamos ou fazemos. Ali foi preciso, tanto que no final do processo, aleluia, José entendeu. Não foste vós que me trouxeste para cá, senão Deus. Foi Deus que me trouxe para cá. Para que assim eu pudesse salvar um Egito inteiro e também a minha família. Aleluia. Deus está te usando. Eu não sei de que forma, mas Deus está te usando e vai te usar para cuidar dos teus. Então não se entristeça, não desanime, não pare no meio do caminho, aleluia, porque Deus está te usando e vai te usar para cuidar dos teus. Estes mesmos que hoje, aleluia, se levantam contra você, você vai ajudar. E Deus não vai te levantar para você pisar neles, não. Viu? Deus vai te levantar para você ajudar. Porque hoje, quando nós olhamos a situação, muitas das vezes, achamos que estamos perdendo.
Imagine José quando foi vendido. Ele achou que estava perdendo, queridos. Os irmãos estavam ganhando. Porém, muitas coisas acontecem. O amanhã a Deus pertence. Nós não temos o controle do amanhã. Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. E o amanhã, Deus te levanta para abençoar aqueles que hoje estão te maltratando, aqueles que hoje estão te humilhando, aqueles que hoje estão falando mal de você, aqueles que hoje, aleluia, estão te vendendo por muito pouco. Aqueles que eram para te estender a mão, estão te vendendo hoje. Mas Deus vai te levantar para ajudar. Deus vai te levantar para abençoar. Hoje podem não ver, até você pode não estar vendo hoje, mas você vai contemplar o agir de Deus na tua vida e na vida daqueles que te cercam, na vida daqueles que estão se levantando contra você. Aleluia. É lindo, querido, quando nós olhamos para a palavra e vemos o trabalhar e o agir de Deus. Muitas das vezes, diante da situação, nós nos entristecemos. Nós ficamos cabisbaixo. Nós achamos que não tem mais solução, aleluia, que não tem mais jeito. Mas o Senhor está dizendo, ei, não pare, porque vou eu te levantar. Continue caminhando, porque vou eu te usar para abençoar aqueles que hoje riem de você. Para abençoar e ajudar, aleluia, aqueles que hoje viram as costas para você. Aqueles que hoje riem é aqueles que vão olhar para você e vão ver quão grande é o Deus que você serve, aleluia. Tem salvação aí, o Senhor está me mostrando, tem salvação aí, aleluia. Muitos que estão rindo de você, te caluniando hoje, Deus irá salvar e é através da tua vida. Não é através de outros, não, é através de você. Então continue firme e perseverando. Não desista. Assim como José. Não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus. Você ainda vai dizer isso. Não foi vocês que me humilharam. Deus permitiu. Para poder, lá na frente, você vai ver muitos dos que estão ao teu redor hoje. Aleluia. Que estão te derrubando hoje. Que estão rindo de você hoje, que estão te caluniando hoje, vai estar sentado junto contigo, adorando a Deus, aleluia. Eita Deus, Deus trabalha, queridos, de uma forma tão bonita na nossa vida. Eu sei que o processo é difícil, o processo muitas vezes é doloroso. Imagina o processo de José, até chegar governador do Egito, queridos, ele passou por muitas coisas. Ele foi vendido, ele foi preso. Eu sei que muitas das vezes o processo é muito difícil. Eu imagino que você está passando aí. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo, ei, não pare porque eu sou contigo. Continua porque eu sou contigo, eu não mandei você parar. A ordem é continuar. Marche. Aleluia. Avance. Continue. Não há nada impossível para o teu Deus. E o Senhor está trabalhando, aleluia. O Senhor está fazendo. O Senhor já está agindo. Então confia, continua confiando. Continua crendo que a mão de Deus está no controle de tudo. Nós, queridos, perdemos o controle, aleluia, da nossa vida. Porém, Deus não. Deus não perde o controle da situação. Nós nos deixamos nos desesperar. Mas Deus está no controle. Aleluia. Hoje você pode ser humilhada. Mas Deus vai usar essa história. Deus vai usar este mal e vai transformar em bem. E lá na frente você vai contemplar e glorificar o nome do Senhor por aquilo que Deus fez na tua vida e te usou para abençoar a vida de muitos. Aleluia. Que Deus abençoe.